ouvimos a história de Zaqueu. É uma história curta, o texto bíblico também é curto. Eu sou uma pessoa que falo pouco, então, assim, o estudo é rápido. E a minha oração é que Deus realmente nos abençoe. E depois os irmãos vão enriquecer mais ainda com a opinião e como os irmãos veem, como os irmãos sentem esse texto, né? Então, vamos lá. A história de Zaqueu está relatada em Lucas 19, do versículo 1 a 10. Aconteceu em Jericó, na época em que Jesus exercia os últimos dias de seu ministério aqui na terra. Então, Jesus estava indo para Jerusalém, onde depois aconteceria seu julgamento, sua morte. Jericó ficava numa região de deserto, ainda é, né, assim, numa região de deserto e montanhosa. Porém, tem algum verde, água, e o clima, pela altitude, é um clima ameno em relação às montanhas, né, porque é uma região também montanhosa. No Mapa Mundi, ali, então, quando eu estudo, eu gosto de, ter em mente o local, né, que, assim, ter uma referência, né, no mapa do local onde está acontecendo a história. Então, no Mapa Mundi, Jericó está no Oriente Médio, é aquela área vermelha ali. Tá? A África, aqui embaixo o Brasil, né, acho que todo mundo reconhece ali no mapa, né? Aí o próximo slide, no recorte, é um recorte, as regiões do entorno de Jericó no tempo de Jesus. Diferente do Antigo Testamento, não havia mais o predomínio de terras com o nome das tribos de Israel, porque lá, quando a gente olha no mapa do Antigo Testamento, então tem uma parte que é de Efraim, Manassés, Judá, e toda a terra era dividida pelas 12 tribos, né? Quando eles ocuparam a região, foi dividida lá em tribos. Já na época de Jesus, não havia mais essa divisão em tribos, então eram regiões com nome diferente. Idumeia, Judéia, Pérea, Samaria, Decápolis, enfim, ali tem esse recorte. Aí no próximo a gente vê a extensão do Império Romano, porque na época de Jesus, Roma dominava uma boa região ali, né? Então aquela parte verde, ali não dá para a gente identificar muito, mas assim, tem um contorno vermelho e tudo aquilo era dominado por Roma, inclusive a Judéia, a região de Israel, né? Então, voltando a Jericó, Jericó era uma cidade economicamente importante e era uma boa fonte de coleta para impostos para o Império, né? Porque era tudo arrecadado a favor do Império. E Jericó era uma boa fonte de impostos lá. Zaqueu era judeu, rico, morador de Jericó. Porém, ele era, apesar de ser rico, né, é meio contraditório até, ele era desprezado pelos seus compatriotas, pela função que ele exercia. Ele era chefe dos coletores de impostos. Coletores de impostos, nessa época, eram chamados de publicanos. Então, publicanos eram as pessoas que prestavam esse serviço para Roma, que era o império dominante. Os judeus, próximo slide, isso, os judeus desprezavam publicanos, eles desprezavam esses judeus que faziam esse serviço. Por quê? Primeiro, pagar impostos não era e não é, até hoje não é agradável, né? Segundo, pagar impostos a um dominador estrangeiro. Então, o povo era subjugado por um outro povo, né? E ainda assim tinha que pagar imposto para esse outro povo dominador. E ainda pior ainda do que o pior, era que esses
cobradores eram, assim, pessoas da mesma naturalidade. Era judeu cobrando de judeu a favor do Império Romano. Então, eles eram desprezados, né? E ainda também, os publicanos, eles cobravam acima. Então, eles punham uma margem de lucro em cima, né? Cobravam o que precisava repassar para Roma e ainda uma diferença que era para colocar no próprio bolso. E ser chefe dos publicanos, porque Zaqueu era chefe da turma que fazia esse serviço. Então, provavelmente, ele era rico, mas tenha ficado mais rico ainda pela atividade. Os rabinos ensinavam aos judeus que evitassem os publicanos, não sentando à mesa ou mantendo qualquer tipo de contato social com eles. Fisicamente, Zaqueu era um homem de baixa estatura. No capítulo 19 de Lucas, nessa ocasião, como eu falei, Jesus se dirigia a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa e passava por Jericó. Os discípulos e algumas pessoas iam com ele, e onde Jesus passava, atraía multidões. Assim, ali em Jericó, esses três atores, Zaqueu, Jesus e a multidão, eles entrariam em ação. Então, vamos ver o texto, que é Lucas 19, de 1 a 10, vai projetar aí. Enquanto eu vou lendo, eu vou fazer alguns comentários. Então, leiamos. Versículo 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Como eu disse, eram os últimos dias de Jesus. Verso 2. Havia ali, em Jericó, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Cargo importante. Aparentemente, dava a ele algum privilégio, alguma vantagem, algum status, né? Versículo 3. Tentava ver Jesus. Zaqueu tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Situação difícil, né? A realidade era que, apesar dele ser rico e ter um cargo de privilégio, assim, um cargo acima das pessoas, ele realmente não tinha, assim, privilégio, né? Ele estava ali só, naquela situação, e desprezado pelo povo. Mas no seu coração havia um anseio, queria ver Jesus, tentava ver Jesus. Versículo 4. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava. Algumas versões falam sicômoro. Era uma árvore que era costumeiramente plantada ao longo das ruas e não era difícil subir nesse tipo de árvore. Seguindo o texto, no caminho por onde Jesus passaria. Então, Zaqueu correu, se adiantou, subiu nessa figueira brava. Ele saiu de trás da multidão, porque a multidão não impedia ele impedia a ele de ver. Já que a multidão não saía da frente dele, ele saiu de trás da multidão, né? Com essa atitude, ele venceu uma limitação, porque ele era baixo, e abriu o seu campo de visão. Versículo 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Jesus sabia o nome de Zaqueu. Sabia que seu coração era um lugar onde ele poderia entrar prontamente, porque ele falou: hoje eu vou para sua casa. Verso 6. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Então, realmente, o coração dele estava disposto a receber Jesus, ter proximidade e manter comunhão. Verso 7. Ao ver isso, o povo começou a se queixar.
Ele foi se hospedar na casa de um pecador. A multidão não ficou feliz. Como assim, né? Ficaram incomodados com aquela atitude de Zaqueu e com aquele encontro, porque ele ultrapassava a barreira da religiosidade deles, né? Verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então, enquanto a multidão se indignava, reclamava, as transformações na vida de Zaqueu aconteciam. A vida profissional dele, seu relacionamento com o próximo, provavelmente nunca mais foram da mesma forma. E no versículo 9, Jesus respondeu: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Receber Jesus devolveu a Zaqueu a condição de filho de Abraão, da qual a religião estava excluindo. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O modo de vida de Zaqueu era reprovável, né, para aquele contexto, mas Jesus veio para salvar os perdidos. Então, a obra de salvação incluía Zaqueu. Então, esse é o texto. E aí, mediante essa leitura, nós vamos ver quais as lições, assim, ao meu ponto de vista, né? Depois aí os irmãos vão discutir e poderão tirar outras lições. Então, a lição número 1. Jesus quer promover bons encontros. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Seja qual for o perfil existente na multidão e que nós ou todas as pessoas possam estar incluídos, porque a multidão é a humanidade, né? Curiosos, religiosos, políticos, doentes, intelectuais, marginalizados. Jesus veio para salvar todos. Todo aquele que tenha no seu coração o desejo de o acolher e se deixar transformar pelos seus ensinamentos. A lição 2. O bom encontro com Jesus acontece quando ele identifica alguém ansioso por recebê-lo. Verso 3 e 4. Zaqueu tentava ver Jesus, mas não conseguia. Era baixo demais. Por isso, correu adiante e subiu numa árvore. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, mas não impedia Jesus de ver Zaqueu. Ele viu Zaqueu primeiro. A ação de Zaqueu em se desvencilhar da multidão e se expor subindo numa árvore serviu como um testemunho público de que Jesus veio para todos, conhece cada um pelo nome e conhece os corações. Zaqueu foi chamado pelo nome, Jesus sabia que seria recebido na sua casa com alegria e ali haveria um encontro transformador. E a lição 3. O bom encontro com Jesus promove transformações na vida de quem o recebe. Verso 8 e 9. Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu não desceu apenas da árvore, ele desceu também de si. Ele conseguiu ver em si o erro, se converteu, se transformou, mudou. A partir dali, não seria mais o mesmo. Sua vida, que era essencialmente voltada a acumular recursos para si, tomando inclusive o que era dos outros, agora tinha uma nova perspectiva.
considerava também o dar e o devolver ao outro. A conclusão: Jesus quer promover bons encontros, que tenhamos anseio por ver Jesus, mesmo em meio às multidões colocadas à nossa frente pela vida, nossos problemas, a religiosidade com as suas regras, as discriminações que sofremos e os rótulos que nos são colocados. Que nada disso nos impeça de termos proximidade e comunhão com Jesus. Que nossos encontros resultem na transformação do nosso entendimento de qual é o nosso papel no reino e qual a importância das nossas posses para o reino. Que Jesus, entrando na nossa vida, tenha sempre total acesso a todos os espaços dela. Amém? Amém.